Se você vê aí um monte de notícia na internet sobre investimento, renda fixa, inflação e não tem a menor ideia do que fazer com o seu dinheiro nesse ano, e nem o que é essa renda fixa direito, relaxa, no vídeo de hoje a gente vai destrinchar ponto por ponto. Vocês sabem que a gente não deixa vocês na mão, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então hoje a gente vai explicar o que é a renda fixa, como que ela funciona, os seus principais produtos e quais deles estão mais atrativos agora em 2023, pensando no cenário econômico atual. Nossa, esse vídeo tá assim, ó, completíssimo. Então ajuda a gente aqui também, já se inscreve no nosso canal e conhece as nossas outras redes sociais também, beleza? Bom, a renda fixa é um produto que ele diz quanto que vai render antes de você comprar e que ele vai ser resgatado lá no futuro. E aí você acaba resgatando o que você aplicou, mais o que rendeu ali. Um dos principais componentes da renda fixa é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. O Banco Central ele maneja ali a Selic como uma forma de controlar a inflação e também os seus impactos ali na economia. Pega um exemplo ali da pandemia, nossa taxa básica de juros estava baixíssima, em média 2% ao ano, visando minimizar os danos causados ali pelo lockdown e essas coisas. Danos econômicos, tá, pessoal? Porque tiveram muitos danos de saúde e essas coisas. Mas a economia é cíclica, os juros baixos foi ficando para trás, a atividade econômica foi retomando e agora os juros estão no mesmo patamar que 2016. E por isso alguns estímulos econômicos são retirados, como por exemplo os juros baixos, para dar ali uma controlada na inflação. O Banco Central ele tem uma meta de inflação para cumprir. E as manipulações da taxa Selic têm como ideia manter a inflação dentro dessa meta. E aí depende de N fatores, né? Mas pode ser que com a inflação mais controladinha ali, os juros voltem a baixar. Por isso que hoje, em 2023, a renda fixa ainda está atrativa, mas pode deixar de ser daqui uns 2 ou 3 anos. Beleza, te explicamos o que é a renda fixa, como que ela funciona e o cenário atual, que está bem atrativo para ela. Vou te explicar agora os principais produtos. A gente vai começar pelo CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Ele é emitido pelos bancos quando eles precisam captar recursos. Então, quando você vai lá pedir um empréstimo no banco, ele vai conseguir te dar esse empréstimo porque ele captou recursos por um CDB. E é bastante importante prestar atenção nos prazos quando você investe em um CDB. Nem todos os CDBs têm liquidez diária, ou seja, que você pode tirar todos os dias. Alguns só podem resgatar no fim de um período pré-determinado. E aí é aquela relação de risco e retorno, né, pessoal? CDBs que têm liquidez diária vão te pagar ali um pouquinho menos, CDBs com um vencimento maior vão te dar um rendimento um pouco maior também. Tá, mas eles pagam da onde esse dinheiro? Os CDBs, assim como a maioria dos produtos da renda fixa, são atrelados a alguns indexadores, que é basicamente quanto aquela coisa render, o CDB vai render também. A gente tem 3 tipos de CDB, os CDBs pré-fixados, os pós-fixados e os híbridos. Nos pré-fixados, a rentabilidade é pré-fixado. Então, por exemplo, a rentabilidade da Selic hoje vai ser ali quanto que vai render o seu título. E isso até o final do contrato. Se o seu contrato vence daqui a 3 anos, não importa se a taxa de juros é diferente daqui a 3 anos. Ela vai se manter a mesma de quando você assinou ali. Mas no caso do pós-fixado é diferente. A sua rentabilidade vai ser descoberta no final. Se o seu contrato é de 3 anos, ele é atrelado a Selic e a Selic foi variando nesse tempo, o seu rendimento também foi variando. E a gente tem também o híbrido. Como vocês poderiam esperar, é uma mistura dos dois. Tem uma taxa pré-fixada mais uma taxa variável. Por exemplo, vai ter a variável como a inflação mais 6% de rendimento. É um exemplo, mas isso é bem comum. Tá, mas se esse lugar falir, o que eu vou fazer? A gente vai morrer! Existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, ou só FGC. Ele te paga até R$250 mil por CPF por instituição bancária que tenha falido. Então você tem ali uma certa segurança. Quando a gente fala de imposto, tem diversas alíquotas também para pagar. E o imposto recai sempre sobre o rendimento, tá, pessoal? Não vai cair sobre o seu dinheiro completo, óbvio. Isso nem faz sentido. Bom, aplicações de até 180 dias pagam 22,5% de imposto. Até 360 dias, 20%. De 360 dias a 720 dias, você vai pagar 17,5%. E acima de 720 dias, 15%. O CDB é só uma das opções da renda fixa. Agora a gente vai falar do Tesouro Direto. No CDB a gente empresta o dinheiro para os bancos, né? É claro. No Tesouro Direto a gente vai emprestar o dinheiro para o governo. Complicou. O Tesouro serve para o governo financiar ali a sua dívida pública. A tributação é igualzinha, mas a garantia é diferente. Não tem garantia do FGC. Você tá falando sério? A garantia é o próprio governo. Uma garantia só, já. E vamos ser sinceros, o que vocês acham que ia falir antes? O FGC ou o governo do Brasil inteiro? É muito pouco provável que seja o governo, então relaxa, vai estar seguro também.
Para você investir é só você entrar no site do Tesouro. Não ligue pra ele, tesouro. E preste atenção nos prazos. Para quando que você vai precisar dessa grana? Porque você tem título para 2025, 2035 ou 2055. Se você vai precisar dessa grana a curto prazo, coloca ali no Tesouro Selic mesmo. Ele é um pós-fixado que rende de acordo com a taxa de juros. E você consegue resgatar a qualquer momento. Mas se o seu foco for longo prazo, coloca num Tesouro IPCA+. Ele vai render a inflação mais alguma taxa ali pré-definida. Ou seja, ele vai te proteger da inflação e ainda vai render um pouquinho. Para prazos médios, opções interessantes são os tesouros pré-fixados, que eles ali seguram o rendimento da taxa de juros mesmo que ela baixe. E é importante só investir nesses títulos se a data que você vai precisar da grana casar com a data de vencimento do título, porque se você retira antes, pode sofrer alterações ali. Além do CDB e do Tesouro Direto, a gente também tem as LCIs e LCAs. As LCIs são letras de crédito imobiliário e as LCAs, letras de crédito do agronegócio. Parece um CDB. O banco pega o dinheiro emprestado para emprestar para alguém. No LCI é para o mercado imobiliário e no LCA para o agronegócio. E eles também têm garantia da FGC. Seus prazos giram em torno ali de 1 a 3 anos e o motivo de muita gente gostar deles é que eles não pagam imposto de renda, tá? Mas pessoal, aí é óbvio que eles vão render um pouquinho menos também. O importante ali é você fazer as contas e ver qual que vai valer mais a pena, né? Um tesouro, um CDB ou um LCI LCA. A gente também tem as debêntures, e aqui o investimento é na dívida das empresas. Assim como outros produtos da renda fixa, a gente tem debêntures pós-fixados, pré-fixados, híbridos. As debêntures de infraestrutura não pagam imposto de renda, mas o resto paga. Elas também não são garantidas pelo FGC, assim como o Tesouro Direto. Tá, mas e os riscos disso? Calma, boa parte das empresas ali que tem as suas debêntures emitidas estão listadas na bolsa. Em tese, são mais confiáveis. Se essa empresa tiver para falir e não conseguir pagar os seus compromissos, as suas ações vão refletir nisso antes, né? Ou seja, as ações vão cair antes que a empresa não pague a dívida. Mas podem ter exceções, como Americanas, caso famosíssimo, né? Literalmente, do dia pra noite, quem tinha debêntures se ferrou. O vencimento das debêntures normalmente é maior. Se você tirar antes, assim como nos pré-fixados, você pode sofrer oscilações do mercado. Acho que eu consegui dar conta de explicar tudo perfeitinho aqui pra vocês. Se você conseguiu entender esses conceitos, tentei explicar da forma mais didática possível, não esquece de dar uma curtida aqui no vídeo. Compartilha com aquele seu amigo que também precisa saber dessas coisas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Dá uma olhada nas nossas outras redes sociais também. Eu vou ficando por aqui. Até mais!